Bom dia, quinta-feira, dia 19 de setembro. Esse é o sinal de esperança da comunidade católica Obra de Amor. No dia de hoje, eu quero refletir com vocês o que a Sagrada Escritura representa na nossa vida. O que a Sagrada Escritura é para você? É um livro? É uma história? Ou ela é o caminho, claro, que Deus deixa para a gente? Então, São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele nos ajuda um pouquinho a entender a nossa relação com a palavra. Então, leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 ao 11. Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvo, se o estáis guardando, tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, teríeis abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último, apareceu também a mim, como a um abortivo. Na verdade, eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. E é pela graça de Deus que eu sou o que sou. Sua graça para comigo não foi estéril. A prova é que tenho trabalhado mais do que os outros apóstolos. Não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. E é isso, em resumo, o que eu e eles temos pregado. E é isso o que crestes. Palavras do Senhor, graças a Deus. Então, para a gente, no dia de hoje, essa primeira leitura, ela nos traz uma série de reflexões, uma série de lembretes. Primeiro ele fala assim, irmão, quero lembrar-vos, ele já, na carta ele já começa fazendo essa advertência mesmo, esse lembrete. Então Paulo escreve essa carta para a comunidade de Coríntios, então ele vai dizer, quero lembrar-vos que o evangelho que preguei e que vocês receberam e no qual vocês estão firmes, é por ele que a gente é salvo. Então ele já começou, assim, no básico, assim, o que eu preguei e eu sei que vocês estão firmes, e acredito também que todo mundo que está acompanhando aqui o sinal de esperança está nessa firmeza também, lutando para se manter firme a esse evangelho, Então nós estamos firmes, graças a Deus. É por ele que nós seremos salvos. Se, e aí ele faz o complemento, se nós estivermos guardando tal qual ele vos foi pregado. Então, a gente crê, e mais do que isso, nós precisamos guardar. Guardar a palavra de Deus, guardar os seus mandamentos, os seus ensinamentos e viver. Não é guardar lá numa caixinha e deixar isso para as nossas orações, é trazer o evangelho para o nosso dia a dia, para as nossas ações. Será que eu e você temos colocado o evangelho em prática nas nossas ações do dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa comunidade? Então, será que o evangelho que a gente crê, que é o evangelho que vai nos salvar, nós estamos colocando em prática? Então, Paulo já nos relembra que essa é o nosso caminho para a salvação, mas ele diz, a gente precisa colocar em prática, porque de outro modo, vai ter sido em vão a gente ter abraçado a fé. Então, se a gente realmente crê, a gente precisa viver esse evangelho, E Paulo já dizia lá para a comunidade de Coríntios e fala para a gente no dia de hoje, Você crê? Que bom, que você crê, que eu creio, então é por esse caminho que nós vamos ser salvos. Mas, além de crer, a gente precisa colocar em prática, senão vai ser vã o nosso aceite ao Evangelho.
né? E aí ele traz também, né, parece que já conhecendo o que vinha pela frente, né, o mundo cheio de, né, de desconfianças, ele vai dizer para a gente, ó, o que a gente está falando aqui, vivendo, né, o que tem nessas escrituras, foi visto e foi ouvido por mim, né, das testemunhas oculares, dos apóstolos, muitos estão vivos ainda, né, então tudo que está sendo dito aí, né, que está escrito aí nos evangelhos, é, aconteceu, é verdade, né, tenho aqui as testemunhas, parece que ele estava falando para a gente nos dias de hoje, né, que com tentação de olhar para a Sagrada Escritura como, né, um livro de história, um livro de historinha bonitinha, e não como a vida, né, do povo de Deus ali descrita e os caminhos para que a gente chegue ao céu, né? Então, São Paulo já, né, faz ali essa, né, essa lembrança para a comunidade de Coríntios, e essa lembrança vem ressoando através dos séculos para que chegue até mim, até você, no dia de hoje, né? E ainda ela é atual, assim como a palavra de Deus, né? Ela é atual, ela sempre se renova na nossa vida. Então, por isso que a gente vai ter que sempre, né, se aprofundar cada vez mais. Então, acho que o nosso, para mim e para você, né, o nosso convite é para que a gente, né, se perca cada vez mais, né, na palavra do Senhor, que a gente, né, adentre cada vez mais profundo, né, que a gente vá descobrindo camadas, né, cada vez mais profundas de conhecimento, de amor, né, esse Deus que nos, né, ele nos guiou, ele preparou o caminho e já sabia onde a gente ia tropeçar, já sabia quais seriam as nossas dificuldades e deixou, né, as Sagradas Escrituras para servir como apoio, para servir como a nossa amuleta mesmo, né? Que sem ela a gente não vai chegar no céu. Então que, né, no dia de hoje, né, a gente olhe o Evangelho, as leituras e a Sagrada Escritura como um todo, né, como sendo o nosso verdadeiro tesouro, né, que a gente possa buscar, né, cada vez mais conhecer, como aquele ditado que muitos de nós já escutou, né, a gente só ama aquilo que a gente conhece, então que a gente busque conhecer cada vez mais as palavras da Sagrada Escritura, porque ali estão, né, todos os nossos ensinamentos, ali estão todas as respostas para as nossas dúvidas, para os nossos anseios, ali está a chave, né, para a gente solucionar, né, todo o problema e para que a gente consiga, né, o nosso objetivo principal, né, que é estarmos todos reunidos no céu um dia. Então, para isso, nós temos aqui o caminho, o roteiro. Então, que no dia de hoje a gente possa pedir para o Espírito Santo que venha nos auxiliar, nos dar o discernimento necessário para compreender, para que a gente ame cada vez mais, para que a gente tenha necessidade, né, de buscar a palavra de Deus a cada dia mais, que a gente procure com maior intensidade, né, com maior profundidade, né, que isso sirva para que nos alimente na fé, nos ajude a caminhar e que ao final as nossas ações, né, estejam espelhadas nas ações, né, do Cristo e daqueles que caminharam, né, dentro nos passos de Cristo, né, que aí a gente possa ver, né, que é o que a gente faz, o que a gente vive aqui fora, né, no nosso trabalho, na nossa família, é reflexo, né, do que a gente aprende com o que Cristo deixou para a gente. Então, que a gente possa pedir que o Espírito Santo nos auxilie, né, nos dê a capacidade, o discernimento para a gente viver esse amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Espírito Santo, inflama em nosso coração o ardor missionário,
para que a gente possa percorrer a terra seguindo os passos de Jesus. Pedimos também, fortalece o nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria e assim levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Tenha um ótimo dia, né? Se não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe, né? Faça a palavra de Deus chegar aos mais ouvidos que precisam, né, desse ensinamento.